Amigos do Saúde Digital, no dia 18 de março eu lancei aqui um episódio falando médico, aprenda a vender com ética. Hoje eu estou lançando um episódio médico, aprenda a fazer marketing com ética. Marketing e vendas estão intimamente ligados. O marketing termina quando começa a venda. Então, estes conceitos, muitas vezes eu vou citar esse episódio número 298, que foi ao ar no dia 18 de março, que foi sobre vendas. Agora a gente vai falar da outra metade, que é marketing. Então, fique ligado para você entender os princípios fundamentais do marketing com ética. Bora lá, então. Por que o médico precisa fazer marketing? Foi sempre assim, Lorenzo? Sempre precisei fazer marketing? Não. Uma das referências que eu gosto das definições simples, até mesmo um pouco rasa, mas que identifica muito bem o que é marketing. Marketing é tudo aquilo que reduz seu esforço de vendas. Então, se o médico vivia numa época em que não tinha concorrência, o esforço dele de vender era baixo. Porque a demanda era muito maior do que a oferta. Então, ele não precisava fazer marketing. Mas, agora, onde a gente tem a cada ano, 35 mil novos médicos sendo formados, em época de transformação digital, em época em que o comportamento do consumidor mudou bastante, é necessário o médico fazer marketing. Então, o que o marketing entrega, né? Por que você deve fazer marketing? Posicionamento e comunicação de valor. Você construir a sua marca. Para e pense em marcas famosas que você compra. Pare e pense na Apple. Pare e pense no Starbucks. Pare e pense na Samsung. Pare e pense na Tesla. São todas marcas que constroem um conhecimento sobre o que ela faz e tem um poder de influência para vender os seus produtos. Marketing, do ponto de vista do médico, não pode ser uma venda agressiva. Ele tem que ser algo pensado, estratégico. E marketing para o médico é sinônimo de informação para o paciente, é sinônimo de educação. O melhor marketing para o médico é aquele que educa, que ensina o paciente. O médico tem um poder, ele tem um reconhecimento notório sobre saúde e ele tem uma capacidade ímpar de convencer o paciente por causa do seu conhecimento. Então, você pode usar isso de uma maneira ética para fazer marketing. Visibilidade no digital. Como eu disse, o comportamento do cliente, do consumidor, mudou, alterou. Segundo pesquisa da Doctoralia, 90% dos pacientes consultam a internet, consultam o Google ou o Instagram antes de agendar uma consulta. 90%. Ética e transparência como credenciais, né? Então, constrói credibilidade. O marketing bem feito constrói credibilidade. E muitas pessoas pensam que a ética e a transparência pode ser uma barreira. Mas isso, para você, meu colega, para você que é a audiência aqui do Saúde Digital, isso tem que ser seu diferencial. Como assim diferencial? Porque a internet foi ocupada primeiro para aqueles que não tinham o diferencial técnico. Aqueles médicos que vendem soro azul, aqueles médicos que mostram o antes e depois, aqueles médicos que só têm o marketing para reduzir o esforço de venda. Você que é técnico, você que é bem formado, deixou de fazer isso ou deixou de ocupar esse espaço. Então, agora, a importância do marketing não importa se você tem tanta destreza, habilidade, não importa se você é a sua performance na frente das câmeras para você fazer marketing. Importa-se a sua transparência, a sua ética e a sua disponibilidade em aparecer para o seu paciente para construir sua marca. Então, vamos pensar aqui. Definição. O que é um marketing ético na medicina, na minha visão? Base de tudo. Base.
normas do Conselho Federal de Medicina. Sem promessas de cura, sem antes e depois e sem atalhos, pessoal. Um marketing bem feito e ético não é aquele que oferece atalhos para o paciente. Se ele tem que emagrecer, se o paciente precisa emagrecer, não tem um atalho que você vai dar para ele emagrecer, né? Muitas das vezes os atalhos são nocivos, são deletérios, provocam iatrogenia, não são éticos, não são baseados em evidência. Hormonioterapia, hormonologia, né? Essas novas especialidades que aparecem, isso tudo compromete o marketing ético. Então, você precisa basear nos princípios do CFM. O CFM lançou uma cartilha, você pode buscar aí diretrizes, princípios do marketing, segundo o Conselho Federal de Medicina no Google, e você vai achar essa cartilha. E eu vou pedir também para a Mari, que nos ajuda aqui na produção do podcast, colocar esse material, esse PDF, na descrição aqui desse episódio, o link. Segundo pilar, educação. Você deve educar o seu paciente. O marketing ético para o médico é aquele que educa. Educa em vez de manipular. Educa ao invés de criar atalhos para o paciente. Tá? E o terceiro é a confiança, que é o ápice do marketing ético. Quando você está fazendo isso de uma maneira frequente, consistente e relevante, você constrói um ativo, que é a sua confiança. É a mesma coisa que a Apple construiu por fazer um marketing bem feito. Então, ela tem um peso, ela tem um ativo que é a marca dela, e é isso que você precisa construir com o marketing. Bom, objetivo. Agora vamos para a prática. Beleza, já entendi que não posso ser agressivo, que eu tenho que educar, tenho que ser ético. Beleza, agora vamos falar de diretrizes do marketing e como você precisa se posicionar. Primeira coisa, é um funil. O marketing é um funil. O objetivo é você converter o lead. O lead é o pré-cliente, é todo aquele que levantou a mão. É aquele que deixou o contato com você porque está interessado no seu produto. Numa consulta médica ou num procedimento. Quando você converte, ele passa lá no fundo do funil. Aqui no topo do funil, você precisa atrair leads. Você precisa se mostrar interessante para esse público e ter interesse nesse público. Então, interessante e interesse, né? Porque se você não tem interesse neste público, provavelmente você não vai ser relevante para ele. E o que é isso? Você entender o comportamento desse público. O que seu paciente quer ver? O que atrai mais o seu paciente? Que é ético, que não vai ferir o pilar da ética. Então, primeira coisa, o topo do funil. Nem todos, vamos supor que tem 100 pacientes no topo do seu funil, nem todos vão virar seu cliente, seu paciente, mas você tem que fazer. Quais são as ferramentas boas para topo de funil? Instagram, YouTube, Google, onde você vai distribuir conteúdo para se tornar conhecido. Preciso estar em todos? Não. Eu não acredito que você vai conseguir ser eficiente em todos. Você precisa estar naquele que você consegue ter frequência, consistência e relevância. Então, seguir um roteiro e uma cadência de postagens, ser consistente, ou seja, persistir naquele canal e ser relevante para aquele público, tá? O meio do funil é aquele que estava ali no topo e levantou a mão, que tem interesse pelo seu serviço, tá? Então, esse meio de funil, ele vai falar com a sua secretária, ele vai levantar a mão, ele vai deixar o contato para você ir atrás, tá? Mas o que pode ser meio de funil que as pessoas esquecem? Depoimentos de outros pacientes, eventos presenciais na sua cidade, você dá palestras em instituições da sua cidade, em escolas, não sei. Aonde que o seu cliente está? Procure maneiras de você falar para esse cliente, mesmo que você não ganhe. Você não vai ganhar a palestra, mas você vai ganhar pessoas mais qualificadas para se converterem a você. Quer ver um meio de funil de um caso interessante de um médico oncologista? Ele foi convidado para fazer
interconsultas nos hospitais da cidade, um hospital de médio porte. Ninguém queria ir para interconsulta nesse hospital, porque pagava pouca consulta. Ele falou, cara, mas eu tenho minha clínica de oncologia, lá está o meu potencial cliente. Então, se eu for lá, nesse hospital, mesmo que eu esteja ganhando pouco pela interconsulta, como aquele hospital não tem o tratamento oncológico, eu vou drenar este público, esse lead, para a minha clínica. E ele executou essa ação, coisas que os colegas não queriam ir lá fazer a interconsulta, e ele aumentou significativamente o movimento da clínica oncológica dele. Isso é super ético, é leal. Ele aceitou uma consulta menor para ter um canal de aquisição, meio de funil, tá? E o fundo, ou conversão, é quando o seu paciente agenda. Geralmente, o fundo de funil está conversando com a sua secretária, no caso do seu consultório, tá? Então, vamos falar de canais de aquisição, já falei um pouco aqui. Instagram, conteúdo educativo. Google Meu Negócio. Se você ainda não tem cadastrado seu consultório, sua clínica no Google Meu Negócio, por favor, cadastre o quanto antes, é gratuito. E se você for para o Google pedir um tutorial como fazer o Google Meu Negócio, ele vai te ensinar tudo e você precisa ter, tá? Google Meu Negócio é aquilo que quando você clica lá e joga, aparece como se a empresa em um padrão específico que o Google entrega. Então, você precisa cadastrar o seu negócio no Google Meu Negócio. YouTube, qual que é a característica do YouTube? O YouTube, ele tem um crescimento mais lento, mas ele dá mais relevância e mais profundidade. Então, ele demora mais para você gerar leads, mas ele é mais fiel, você vai conseguir um público mais fiel, né? E os vídeos são mais longos, onde você consegue dar mais profundidade. Site com SEO, né, que é o Search Engine Optimization. Então, um site com SEO bem feito é um ótimo canal de aquisição, mas como que eu vou adquirir pelo site? Porque lá vai ter o contato da sua secretária, o contato do seu WhatsApp, tá? Palestras, então você pode se tornar conhecido na sua região através de palestras, você não precisa ganhar por isso, mas você está construindo a sua marca e gerando leads para o seu consultório. E parcerias para reduzir o CAC. Eu dei aqui o exemplo do médico oncologista, no fundo não era uma parceria, ele estava ganhando pela consulta, mas a consulta não era um valor que interessava para ele. Mas ele aceitou fazer porque ele está reduzindo o custo de aquisição do cliente. Tudo isso que você está fazendo, né, todos esses canais que eu acabei, é o seu custo de aquisição de cliente. Então, o tempo que você investe para produzir conteúdo no Instagram, no YouTube, é o custo que você tem para adquirir um cliente, tá? Ninguém sobrevive sem custo de aquisição de cliente num mercado competitivo, né? Quando você é o único, a demanda é maior do que a oferta, ok. Mas quando a oferta está alta, em equilíbrio com a demanda, você precisa ser destacado da oferta. Então, você precisa de ter esse custo de aquisição. O custo de aquisição para você, médico, meu colega, minha colega, é o esforço que você faz para fazer marketing. Como dar uma palestra, como ter um canal no YouTube, como atender num hospital por um preço de uma consulta que não é o que você gostaria. Certo? Bom, nesse papel de marketing, a secretária ela tem um papel fundamental. Tenho falado isso aqui. A secretária, se a sua secretária é uma mera conciliadora de agenda, da sua agenda com a agenda do paciente, você está perdendo tempo, porque existem softwares que fazem isso muito melhor. A sua secretária, guarda uma palavrinha, ela tem que ser uma gerente de relacionamento, ela tem que ser uma concierge. E você é o responsável por formar a sua secretária. Ah, mas você não conhece minha secretária, ela nunca vai dar conta de fazer isso. Não, mas então, se você não dá conta disso, você tem que pensar se ela é a pessoa certa para estar do seu lado. Porque esse papel é seu, você não pode delegar ele, porque você é o líder do seu negócio. Então, você deve ter uma secretária que é muito mais do que uma conciliadora de agenda. Aliás, se a sua secretária está fazendo conciliação de agenda, você está perdendo tempo, porque você deveria investir em uma concierge, uma gerente de relacionamento, tá? Ela não é aquela vendedora raiz que você está acostumado, mas ela tem que orientar o paciente com empatia.
Eu costumo muito, e eu acompanho dos meus mentorados lá da SD Escola, eu costumo abrir com eles o WhatsApp Business das secretárias. E eu falo, vamos avaliar aqui. Eu percebo que as secretárias, elas são muito preto no branco. Elas não viraram uma chavinha que elas estão ali para servir o paciente. Elas costumam tratar o paciente, elas não são mal educadas, mas elas são assim secas. Elas falam assim, sim, não, o horário é esse, não tem horário. Não, precisa ter um jeitinho, precisa ter um capricho, precisa ter um quê comercial, um quê de vendedor, essa secretária. Ela precisa ser treinada para colocar o paciente no centro, quebrar as objeções do paciente. Se não tem horário, ela tem que falar assim, não, mas espera aí que eu vou arrumar um horário para você, confia em mim, eu estou junto com você, eu vou te ajudar nessa jornada. Então, a boa secretária, ela tem que desenvolver essas habilidades. Não dá para ser preto no branco. Isso funcionava, sempre funcionou, quando a medicina não era concorrida. Porque se o seu concorrente tiver uma secretária que trata esse paciente com um jeitinho, que é empática, que está disposta a ouvir, que está disposta a dar voz para esse paciente, a trocar mensagem com ele, essa clínica vai ter mais sucesso, né? Essa mensagem telegráfica, direta ao ponto, não te ajuda. Então, a culpa é da sua secretária? Não é da secretária. Ela precisa ser treinada. Ela também está vivendo uma nova fase. E você precisa investir tempo para ajudar ela a ter esse papel de gerente de relacionamento, de concierge, né? Treinar com ela scripts para que ela performe melhor. Ela tem um papel fundamental de comunicação, né? Então, ela tem que falar com clareza, sem uso de termos técnicos. Ela tem que ser amigável, mas, ao mesmo tempo, assertiva. E outra, ela tem que ter um foco claro, um objetivo claro, que é o agendamento da consulta. Ela tem que entender que, quando ela abrir diálogo com uma pessoa no WhatsApp, com um paciente no WhatsApp, a meta dela é converter em consulta. E ela precisa ir se esforçar, se esmerar para que isso aconteça, tá? Uma saída legal que tem é você oferecer comissão para a secretária. Isso é legal, é previsto dentro da CLT, e a gente fala isso num curso que a gente tem. Eu já consultei um advogado, eu já levei advogado para mentorados nossos. Existe maneira legal de você fazer isso, é só você procurar uma assessoria jurídica, tá? E preparo, né? Esse treinamento, muitas das vezes, você vai precisar fechar a sua agenda para cuidar da sua secretária. Às vezes você tem sua secretária há 5 ou 10 anos, ela é a sua principal amiga, assim, eu não sou contra, aliás, eu não acho que você tem que trocar, mexer na secretária. Você tem que apoiá-la, você tem que trazer ela para essa cultura, você tem que trazer ela para esse novo mundo. Bom, beleza, geração de leads, o que é e como fazer? Então, aqui nós vamos usar uma palavra que eu quero que você guarde, intencionalidade. Você tem que ter intenção em tudo que você faz. Se você faz marketing para reduzir o seu esforço de venda, a intenção é que você venda mais. Então, tudo que você faz tem que ser pensado, tem que ter estratégia e tem que ser medido. Tá? No começo, você vai ter um pouco de dificuldade, mas com o tempo, você vai sempre olhar, cadê a intenção? Aonde que isso vai chegar? Onde que isso vai me ajudar? Qual que é a estratégia? Tá? Então, um paciente potencial que demonstrou um interesse, ele é um lead. Como que você gera lead? Então, lá naqueles canais. Mas no seu conteúdo, por exemplo, você vai fazer uma palestra. Na sua palestra, você tem que deixar o QR Code do seu consultório. Você tem que falar assim, vai lá no meu Instagram, me acompanha no Instagram, dá um call to action. Você tem que ter intenção no final do seu conteúdo para que converta em alguma coisa. Aqui dentro, você escuta o meu podcast, eu sempre estou te dando um call to action. Seja entrar na SD Comunidades, seja participar da imersão da SD Escola, seja me seguir lá no Instagram, seja me dar um feedback, eu sempre te dou um call to action. Isso é a intenção. Qual que é a estratégia? Você não pode ir despreparado. Você tem que estar sempre preparado para dar um call to action com intencionalidade e estratégia, né?
São diversas fontes que você tem para adquirir esse lead. Você tem call to action para te mandar uma mensagem no direct, você tem call to action para mandar para preencher um formulário que você coloca depois de uma palestra, você tem call to action para te chamar no WhatsApp, tendo o botão do WhatsApp fácil na sua mini bio, no seu site. Você pode fazer lives, no final você deixa o seu celular, deixa o seu e-mail. Você pode construir e-books, colocar no e-books, às vezes você pode até impulsionar e-books com o objetivo de capturar leads. Tudo isso é uma estratégia que ela é ética, que você está entregando conteúdo, educando o seu paciente e adquirindo leads, que são aqueles pré-clientes, para você converter em clientes, tá? Então, na verdade, deixa eu resumir o fluxo aqui de tudo que a gente conversou. Na verdade, você precisa fazer marketing naqueles canais que eu mencionei para você, para gerar interesse no seu paciente, tá? Para você gerar interesse, você precisa ser interessante. Então, cuide para ter estratégia de ser relevante para o seu paciente. No que ele gera o interesse, ele deixa o contato com você. Então, ele virou um lead. No que ele virou um lead, você tem que ter uma estratégia para conversar com esse paciente, com esse lead. Então, esclarecimento de dúvidas e quebra de objeções. Quem vai fazer isso? Deve ser a secretária, tá? Um terceiro ponto quebrou a objeção? Marca o agendamento. O agendamento é a conversão. Isso aqui já é setor de vendas. Agendou? Você tem que cuidar para que esse cliente volte em você. Você tem que cuidar para que você não perca ele. Você tem que cuidar para duas coisas. Para ele te recomendar para outro e para ele marcar uma nova consulta ou comprar um novo procedimento seu do seu serviço. Então, esse gera interesse, abre uma conversa, a secretária converte no agendamento, virou cliente. Cuide para que ele seja seu cliente sempre, para voltar em você e para te indicar. Esse é o fluxo e você pode olhar para esse fluxo e falar onde que eu estou pecando, onde que eu estou falhando na sua prática. Bom, um tópico que eu quero dar um double clique aqui é o famoso social selling. Vender sem vender. Isso aqui, pessoal, funciona muito bem. Muitas das vezes eu escuto os colegas reclamando que vai lá no Instagram, tal, tem curtida, tem seguidor, mas não converte em vendas. Porque às vezes esse paciente está precisando de um empurrãozinho, entendeu? Então, o social selling você vai ter a intenção de produzir um conteúdo para chamar a atenção do seu paciente e uma vez que ele interage com esse conteúdo, ele ainda não te deu um contato dele, mas ele mostrou para você que naquele mar aberto, ele está mais perto da sua nutrição. E aí você deve ativamente entrar em contato com ele. Então, você faz um conteúdo, o seu público lá interage com o seu conteúdo de alguma coisa, dá um like, comenta, você vai falar com ele, tá? Não precisa ser você, pode ser alguém em seu nome, tá? Você vai perguntar, tudo bem, tal, como que você tá? Você puxa uma conversa com esse seu potencial paciente, que geralmente é a sua persona. Então, se o seu público-alvo são homens de 45 anos, se um homem de 45 anos, ele clicou, engajou de alguma maneira com um post, você vai lá e fala com ele, ou alguém, ou a sua secretária vai lá e fala com ele, tá? Isso gera uma interação de respostas, de perguntas e respostas, que facilita a geração do lead para converter em vendas, tá? Estude mais sobre social selling, vender sem vender. Talvez eu te dando exemplos aqui para a sua prática pode parecer estranho, pode parecer um pouco, cara, como é que eu vou fazer isso? Mas tem uma maneira de você ser ético, de você gerar relacionamento com a sua audiência no Instagram e você fazer que essa audiência se torne um lead e de lead ele agende uma consulta com você. Estude uma maneira de você colocar isso em prática. Estudos mostram que esta é uma das maneiras mais eficientes do médico converter audiência em pacientes. Porque no Instagram, no conteúdo que você faz, você tem uma audiência. Depois ele tem que virar lead para depois virar paciente, tá? O social selling, estudos têm mostrado que é a maneira mais eficaz, com maior taxa de conversão da audiência em consultas. Bom,
para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui. Primeiro ponto, conectar. Marketing ético é conexão com propósito. Tenha um propósito. Por isso que eu falo, você tem que ser interessante, mas você tem que ter interesse no seu público. Quando você tem um propósito claro, quando você sabe o que você trabalha, quando você ama o que você trabalha, isso fica claro na sua comunicação. Este é o seu propósito. Se você ainda tem dificuldade de encontrar isso, busque aquilo que de fato você acha, que você tem convicção que você pode fazer a diferença na vida do outro. Isto está relacionado ao seu propósito. Canal, defina o seu principal canal de aquisição. Eu falei vários canais, você pode ter 1, 2, 3, mas se você quiser atacar todos, provavelmente você vai perder força, tá? Treinamento, resumindo, olhe para a sua secretária, treine a sua secretária, mostre para a sua secretária que o mundo mudou. Ajude ela a fazer essa transição, assim como você também precisa passar por essa transformação digital, a sua secretária, ela é sua companheira para isso. Até prova em contrário, ela é a melhor pessoa para passar por essa transição, mas depende de você, da sua motivação e da abertura de portas e treinamento para ela. E o resumo final é conteúdo, meu colega médico. Use o marketing a seu favor. Invista em educar os seus pacientes com propósito, sendo interessante e demonstrando interesse para o seu paciente. Este marketing é infalível. Este marketing, ele demora para dar resultado, não tem atalho, não vai ser blockbuster, mas isso não tem problema. Pegue o seu ritmo, pegue a sua toada, acredite no que você está fazendo, porque cada dia você estará mais próximo do seu objetivo numa população, num cenário onde a transformação digital é muito intensa e os pacientes querem cada vez mais médicos que se mostrem no digital, que fazem marketing. Beleza? Obrigado, então, pela sua audiência aqui. E como eu disse, eu tenho que ter intencionalidade. Eu vou te dar meu call to action aqui. O que faltou nessa aula? Gostou dessa aula? Vai lá no @Lorenzo Tomé, manda um direct para mim, aproveite e me siga. Mas eu queria muito escutar o que você achou dessa aula e qual outro tema você gostaria que eu trouxesse aqui para você. Obrigado e até a semana que vem.